Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos aqui para as nossas correções. Dessa vez nós vamos fazer a correção das atividades da semana. Venha comigo. Nós temos aqui a primeira interpretação textual referente ao folheto que vocês tiveram acesso aí sobre o quê? Ó, a primeira pergunta já vem nos indagando. Qual é o assunto desse folheto aí, desse texto que você recebeu? A adoção de animais. Qual o objetivo, né, desse assunto, de tratar esse assunto no folheto? O objetivo é conscientizar as pessoas, sensibilizar as pessoas a serem responsáveis pela adoção de animais, né? É uma adoção respeitosa, tratar com carinho. Que tipo de orientações esse texto apresenta? O texto apresenta informações que devem ser sabidas antes de tomar a decisão de adotar, né? A quarta questão já vem dizer por que a gente tem que ter consciência disso. Porque aí, ó, porque quando eu digo que animal não é brinquedo, aqui está querendo dizer que eu não tenho que tratar o meu animalzinho de estimação, meu pet, como se ele fosse um objeto que eu deva jogar ele num canto qualquer, tá? Ele precisa de atenção, ele precisa de cuidados, ele precisa de atenção médica, né? Levar ao veterinário, tomar vacinas, tudo isso. Nós, seres humanos, temos esses cuidados, devemos ter esses cuidados. E os animaizinhos também, eles também são seres com vida, tá? Continuando. Qual é o formato desse folheto? Perceba que ele se parece com o quê, né? É um papel dobrado e ele se parece com um livrinho. De que modo as imagens do folheto se relacionam com o tema tratado? As imagens elas se relacionam no sentido de mostrar os animais, de ilustrar os animais, falando da adoção de animais, representando o tratamento também, né, das crianças, dos animais eles serem bem tratados. Isso tudo é retratado no folheto, através das imagens. Se você observar o folheto, você já vai ficar, isso aqui é falando de animais, é falando de alguma coisa que eu já tenho noção do que seja. As imagens, antes da leitura textual, você faz a leitura das imagens, ok? O folheto apresentado é informativo. O que mais um folheto poderia apresentar? Um folheto poderia apresentar um produto a ser vendido, um serviço a ser prestado, uma campanha de conscientização, de sensibilização. Deixa eu dar aqui outras dicas. Eu, como a tia Márcia aqui, né, como assistente social, quando eu realizo palestras por onde eu vou, eu também normalmente eu levo folhetos, né, panfletos, explicando sobre o assunto que eu estou abordando. Vocês já perceberam também que muitas vezes nas paradas nos semáforos tem aquele pessoal que fica entregando folhetos informativos, explicando ou divulgando alguma empresa, tá bom? Tudo isso é folheto informativo. Aí nós temos aqui um outro texto para a gente trabalhar, tá? Vamos falar sobre ele agora. Esse texto aqui, ele é um pouquinho diferente do outro, porque aqui já está se referindo a... não vou falar não, perde a graça, mas na frente fala. Então, olha aqui a primeira questão. Sobre a frase, seu amigo merece comer bem, responda. Identifique a quem se refere a expressão seu amigo. Seu amigo, seu animal de estimação, né? O gato, o cachorro, né? A letra B. Explique o fato do texto considerá-lo merecedor de comer bem. Julgando, né? Pelo simples fato que o animal de estimação, assim como os seres humanos, ele precisa se alimentar, precisa comer algo que seja nutritivo, que possa conter a fome dele. Na segunda questão, releia a frase. Deixa a vida do seu amigo mais gostosa. De acordo com o texto 2, como é possível deixar a vida do seu amigo mais gostosa? Nesse caso, aí vem falando da ração Nutri, né? Vem dizendo que o seu animal de estimação, a partir do momento que ele se alimentar dessa ração, vai estar sendo mais gostoso para ele.
Nesse sentido. Nesse sentido. Na terceira questão, está perguntando qual é o tema, né, desse texto. Óbvio, a alimentação dos pets, né, dos animais de estimação, aí mais referente à ração Nutri. Vocês perceberam que aí está anunciando um produto? Sim? Não? Vamos descobrir que tipo de texto é esse? Observe novamente a imagem do texto para responder. Justifique o uso da imagem dos animais cão e gato nesse texto. Óbvio, ração Nutri para cães e gatos, né? Então, letra B. Nesse texto não aparecem imagens de outros animais. Tartaruga, porquinho da Índia, hamster. Por quê? Porque a ração Nutri, ela é destinada a cães e gatos. E na questão 5, ele perguntando, aparentemente, você olhando para esses bichinhos, eles estão o quê? Felizes e saudáveis. Converse com seu professor, seus colegas sobre o assunto, não é? Para a gente entender qual é a finalidade do texto, para que ele serve. Meus amores, eu sei que nós não estamos pertinho, né? Nós não estamos na sala de aula. Se nós estivéssemos em sala de aula, essa atividade seria realizada na sala de aula para a gente poder conversar, discutir, mas infelizmente não é possível. Mas é possível, sim. Não é possível fisicamente, mas você pode entrar em contato com seus amigos, tá bom? Porque eu sei que vocês conversam sobre jogos, sobre as meninas, sobre os meninos, sobre aquela menininha que é muito metidinha, sobre o menino que é gatinho, sobre religião, sobre aquele joguinho que você adora brincar, sobre alguma coisa, algum desentendimento com um amigo. São vários os assuntos. Por que vocês não vão estar conversando sobre um assunto das atividades? Dá para conversar. E outra, sempre quando tiver essas atividades assim, chama a família, vamos conversar em família sobre o assunto. Ou até mesmo comigo, manda uma mensagem. Tia Márcia, eu gostaria de conversar com vocês sobre o assunto. Podemos. Vocês sabem que eu tenho o maior prazer em conversar com vocês. Tudo bem? Continuando. Esse texto, ele serve para quê? Ele tem a finalidade de apresentar um produto e convencer o leitor a comprá-lo. E aqui, nessa segunda questão, é onde eu vou estar falando o que eu queria dizer lá no início, ó. Eu queria dar a resposta, não dei. Aqui se trata de um anúncio publicitário, de um anúncio. Eu estou divulgando algo que eu quero vender. Vocês vão entender mais a fundo posteriormente. O produto que o anunciante pretende vender para as pessoas, né? Nós vamos identificar qual é o produto. É a ração, né? A ração Nutri. Então, pretende vender essa ração. Para quem? Para macaquinhos? Para tartarugas? Não, para cães e gatos. Quem é o anunciante nesse caso? O anunciante é a Nutri, né? Que é a empresa, fabricante, é de quem se trata, tá bom? O público-alvo, será que o cachorro e o gato vai até lá a lojinha comprar a ração? Não. São para as pessoas que têm esses pets, né? Esses animais de estimação. Nós é que somos responsáveis pelos animais de estimação. Nós é que vamos lá comprar a ração. Continuando, que informações a publicidade apresenta para convencer o leitor a comprar o produto anunciado? Percebam aí que nós temos informações como a matéria-prima, a tecnologia usadas na fabricação da ração, garantindo a nutrição saudável e equilibrada para o animal, nesse caso, tá? Vocês já observaram embalagens dos produtos que os pais de vocês compram nos supermercados? Que lá nessas embalagens vem explicando quais são os componentes daquele produto, se tem glúten, né? Aquele biscoito que você comprou, tem glúten, não tem glúten, quantas calorias. Então são informações pertinentes, importantes, que nós temos que ter noção daquilo que a gente está consumindo, tá? Continuando, no texto 2, você vai circular as palavras que indicam ação. Ação. E aí, eu circulei essas 3 palavrinhas aqui. Dê, cuide, deixe. São 3 palavras que está dizendo o que eu tenho que fazer
naquele determinado momento, naquela determinada situação. Eu tô vendo aquele anúncio publicitário e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso aí, tá? Continuando. Aí aqui eu venho para uma resposta pessoal, onde você percebeu que o slogan aí dessa empresa, seu amigo merece comer bem. Como é que você escreveria esse anúncio? Aí é com você, tá? Use a sua criatividade. Não é, escrever a mesma coisa, não. Não. De que maneira as imagens da publicidade estão relacionadas com esse slogan? Comer bem, a ração. Comer bem, a ração. Se trata de alimentar bem aquele meu pet, né? De que maneira? Comprando a ração que eles estão divulgando. É isso aí que eles querem dizer, tá? Passando para um outro texto, nós temos aqui uma outra proposta, tá bom? É um outro tipo de folheto. Vamos descobrir que folheto é esse? Olha que legal. Você vai transcrever daquele folheto as frases que estão fora de ordem, estão com cores diferentes. Percebam aí que as cores são iguais aos coletores aí, né? Os lixeiros. Vamos separar por cores? E aí, o que é que tem no texto? No lixeiro 3, nós temos viu separando por cores. Vocês estão percebendo que tem aspas abrindo e fechando o textinho, né? O recorte do texto. Por que, tia? Porque esse texto não é meu. Esse texto eu retirei lá do panfletinho, lá do folhetinho. Então, se eu retirei, fiz um recorte de um texto de outra pessoa, você tem que lembrar que você tem que utilizar aspas. Nós estudamos isso para avaliação anterior, tá bom? No coletor vermelho nós temos o quê? Tudo fica melhor e mais fácil. No amarelo, a coleta seletiva já te ajudou a ler este anúncio. E no azul, agora ajude a salvar o mundo e separe o lixo. Nós vamos reler esse pequeno texto aqui. A coleta seletiva já te ajudou a ler este anúncio. O que esse trecho quer dizer? Gente, primeiro eu tenho que entender o que é coleta seletiva, tá? Você tem que entender que coleta seletiva é quando eu faço a separação de itens de lixo, tá bom? Com a intenção muitas vezes de reciclar. Vocês lembram que ano passado nós fizemos aquele projetinho em sala de aula, onde nós pegamos materiais recicláveis e transformamos em brinquedos? Foi ótimo, foi excelente. Vocês lembram como foi divertida aquela nossa manhã? Nossa manhã foi super divertida. Nós utilizamos materiais recicláveis e esses materiais recicláveis, toda essa proposta ela é possível através da coleta seletiva, tá? Porque assim, um lixeirinho que é para papel, eu não vou estar jogando um restinho, aquilo que sobrou da maçãzinha, né, da laranja, porque aí já seria lixo orgânico. Nem está sendo tratado aí nessa coleta seletiva, não tem a cor do lixo orgânico, são outras cores, a gente vai ver posteriormente, tá? Então a gente tem que entender o que significa coleta seletiva primeiro. Então, a coleta seletiva ajudou a ler o texto, uma vez que ela nos fez ler as palavras separando-as por cores, portanto, ler as frases que estavam separadas também por cores. Sem essa separação, não se conseguiria compreender o que estava escrito, né? E nem a separação não seria tão importante para poder indicar esse lixo é para cá, para essa lixeira, essa para outra, tá bom? De acordo com o texto 2, em que mais a coleta seletiva pode ajudar? Pode ajudar no que, gente? Nós temos essa missão de ajudar a despoluir o nosso planeta, né? Ajudar o mundo, retirando lixos de lugares indevidos. Olha só quantas e quantas situações de lixos jogados nas águas, né? Ou nas ruas, a causa maior dessas enchentes por aí, né? Pelas grandes metrópoles, quando acontece, é a questão do lixo. Lixo fora do lugar. Acontece. Continuando.
Na frase, adote essa ideia por um mundo melhor. Qual a ideia que está sendo referida aí? A ideia de fazer a coleta do lixo, tá? A coleta seletiva. Explique como poderia ficar melhor se adotássemos essa ideia. Segundo o texto, o que aconteceria? Já foi até falado, né? Coleta seletiva do lixo poderia estar salvando o mundo, né? Pois o lixo seria reciclado e não seria jogado na natureza, poluindo menos, o mundo poderia ficar bem melhor, tá? Continuando. E aí nós temos na quarta questão para você indicar, de acordo com as cores, qual é o tipo de lixo para cada um. Nós temos aí papel, metal, plástico e vidro, mas também nós temos para lixo orgânico, temos para outros, tá? Tem outros exemplos. Na quinta questão, pede para você ver esse símbolo e dizer, quando você olhar para ele, o que significa. Você tem que lembrar, toda vez que você vê esse símbolo, você tem que lembrar que esse símbolo significa reciclagem de lixo, significa coleta seletiva de lixo, tá bom? Na sexta questão, as palavras do texto 3 que propõem ações que devem ser tomadas pelo leitor. Nós temos que identificar essas palavras que indicam a ação. Aí eu tenho adote, ajude, separe, use. São palavras de impacto, são verbos. Preste atenção como são verbos. Na primeira questão aí pede para a gente marcar algumas alternativas. Na primeira, para a gente marcar a finalidade do texto, que nesse caso é promover a ideia da coleta seletiva do lixo. No 2, está pedindo para explicar que texto é esse, e a gente tem que entender que esse texto é uma propaganda. E também temos que entender o público-alvo, né? Na questão 3, pergunta qual é o público-alvo dessa propaganda, que são adultos, são crianças, são jovens, são idosos, todas as pessoas da face da terra, todas as pessoas são responsáveis. Se cada um, é muito óbvio, se cada pessoa cuidasse do seu lixo, o mundo não estaria como está, tá? É responsabilidade nossa, não é responsabilidade não só dos nossos governantes de recolherem o lixo, mas tem gente que joga lixo em qualquer lugar, que queima lixo. Então, assim, nós temos essa responsabilidade de cuidar do nosso lixo também, tá bom? Aí, o texto 2 é um anúncio e o texto 3 é um outro tipo de texto. É uma propaganda. Nós temos que apontar aqui a diferença. A principal diferença entre eles é que o texto 2 se trata de quê? De um anúncio publicitário, promovendo a venda de algum produto. Já o texto 3 é uma propaganda que tem o objetivo de chamar a atenção para uma ideia, não de vender um produto, mas de conscientizar, sensibilizar alguém sobre alguma situação. No caso aí, né? Vocês viram a questão da coleta seletiva. Na quinta questão, quem é o anunciante responsável pela publicação dessa propaganda? Vocês observaram que o responsável pela publicação dessa propaganda é a Associação Comercial e Empresarial de Arco Verde? Nós vamos ver bem aqui onde está. Ó, vamos circular. Onde é que está o anunciante? Vocês viram aí? Ó, eu separei aqui para vocês onde é que está. Eu circulei aí para a gente saber qual é o anunciante. E aqui nós temos que explicar esses logotipos, tá? Os logotipos. Vamos conversar aí e escrever os nomes das empresas. Aí esses dois peixinhos aí se cruzando é o quê? É Hering, nós temos a Shell, nós temos a Apple e nós temos a Kibon. Tá bom? Quando a gente olha essas imagens, a gente já sabe do que se trata. Eu queria que vocês me dissessem outros exemplos, tá? Eu tenho certeza que vocês sabem. Bem aqui na oitava questão, tá pedindo para você explicar o que, ó? As habilidades são necessárias. Quais as habilidades necessárias para criar uma propaganda ou um anúncio publicitário? Aí é importante você saber dessa informaçãozinha aqui que eu coloquei para vocês, ó. Você tem que refletir sobre a necessidade de ser criativo, e isso eu sei que vocês são show de bola. Ser criativo, saber escolher as imagens certas, as cores certas, a fonte certa. Que fonte, tia? A fonte de água? Não, a letra, né? O tamanho da letra, o tipo de letra.
Compreender a identidade da marca, qual o objetivo do anúncio da propaganda, né? Qual é o público-alvo, todas essas observações. Releia o título dessa propaganda. Adote essa ideia por um mundo melhor. Em sua opinião, esse título está adequado para essa propaganda? Aqui é uma resposta pessoal, mas é importante que você perceba bem que isso que eu coloquei para vocês. Identifiquem a coerência, né, da frase na propaganda. Adote essa ideia por um mundo melhor. Olha só. Você tem que perceber o título, o seu tema, sendo ela uma forma de incentivar a reciclagem de lixo, está adequada à ideia de que essa ação tornará o mundo melhor. E você tem que ser convincente, tá? Tem que ser convincente. Não vai bastar só escrever sobre o conteúdo, não. Tem que ser convincente. E aí nós temos aqui a questão 10, pedindo para identificar qual desses textos aí tem um objetivo, né? Qual de convencer as pessoas a comprar um produto e qual pretende convencê-las a mudarem hábitos e comportamentos. Ó, o texto A tem como objetivo convencer as pessoas a comprar um produto, pois trata-se de um anúncio publicitário, está apresentando e promovendo um produto. Já o texto B pretende convencer as pessoas a mudarem hábitos e comportamentos, uma vez que o texto é uma propaganda, está alertando as pessoas sobre os males de alguma coisa, no caso aí da dengue, tá? E aí nós temos uma atividadezinha para hoje, nós temos aí uma produção textual, pedindo para você fazer um folheto informativo, você vai usar a sua criatividade, tem aí o passo a passo, né, o primeiro, o segundo, tem aí todos os passos, o que a gente tem que fazer, com quem a gente tem que conversar, tudo direitinho. Essa é uma atividade que vocês vão realizar. Aí nós temos aqui também aquele quadro que a gente sempre preenche, né, com aquilo que me foi proposto, né? Se eu alcancei essas metas ou não, ou como é que você se coloca como escritor. Tá bom? Aí nós temos aqui alguns textos, né, algumas dicas explicando também, falando sobre isso, sobre esse assunto ótimo. Nós vamos para cá, para a página 18 e 19. Na página 18 e 19, nós já vamos fazer a correção. Vocês acabaram de fazer a atividade, nós já vamos fazer a correção. Olha só. Agora que você refletiu sobre a publicidade e o consumo infantil, leia as informações do texto a seguir. Nós temos aí, né, essa imagem, nós vamos descobrir do que ela faz referência. O que foi o principal responsável por influenciar as crianças na hora de comprar? Ora, a propaganda, né? A propaganda da TV. Segunda, as crianças foram mais influenciadas por qual produto na hora de comprar? Pelos produtos o quê? Alimentícios, de acordo com o que vocês estão vendo na imagem, tá? Precisa perceber a imagem. No gráfico de pizza, o que você conclui sobre a participação das crianças na decisão de compra dos pais? Gráfico de pizza é esse aí azul, tá, gente? Com um pedacinho amarelinho. Isso aí é que é gráfico de pizza. Então, eu tenho que entender aqui que as crianças participaram bastante. Essa parte azul é a participação das crianças na decisão de compra dos pais. 80% delas participam. Quarta questão. Agora, analise as informações apresentadas em toda a imagem e responda se as crianças influenciam na compra dos pais. Quais são os produtos que os pais mais compram? Nesse caso, produtos alimentícios. E eu acho que na nossa casa também, né?
A gente precisa comer. Aí aqui eu tenho algumas dicas, eu tenho aí um QR Code para vocês estarem avaliando aí e descobrir o que tem nesse QR Code, tá bom? Não deixem de darem uma olhada nesse material. A nossa aula hoje se encerra por aqui. Quero dizer a vocês, cada dia que passa, o Márcio tá com mais saudade, tá? Queria muito estar com vocês, assim, de forma física, abraçando, dando um cheiro, até mesmo puxando a orelha, brigando com vocês com a letra. Aí eu brigo virtualmente, tratando. Mas é por um bom motivo, vocês sabem que eu amo vocês. Minhas crianças, vocês perceberam que nós estamos agora utilizando um aplicativo novo, tá bom? O Google Classroom. Tentem já iniciar os testes de vocês. Vão observar cada ícone, o que quer dizer cada coisa. Eu quero que vocês sejam bastante atentos sobre isso. Quero que vocês percebam a ferramenta que vocês estão utilizando. Por quê? Nós vamos continuar enviando as atividades pelo WhatsApp e nós vamos também estar trabalhando com o Google Classroom, mas isso é por tempo determinado, isso vai acabar. Daqui a pouco vai ficar só no Google Classroom. Então, nós vamos utilizar apenas essa ferramenta. Então, vão lá aprendendo como é que você envia a foto da atividade pelo Google Classroom, vídeos. Vocês têm que aprender, tá bom? Aprendam a como utilizar. Vocês têm essa semana aí para estarem testando, tá bom? Os próximos dias vão estar testando para daqui a pouco vocês estarem bem expert nesse assunto, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem, um beijo na família. Saudade de vocês, seus chachalentos. Tchau, tchau.